Então, continuando a respeito de emoção, a Joana de Ângeles nos diz: mantém o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Se dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Olha aí, né? Sempre buscando Jesus, que é o nosso conforto, é o nosso caminho. Então já temos aqui uma boa forma, né, para equilibrar, que é através da oração, que a gente vai encontrar serenidade. Mas isso não significa que eu vou orar, magicamente terei o controle, não é verdade? Nós sabemos que não basta a oração, é preciso esforço da nossa parte, vigilância. Vamos cair? Sim, vamos cair muitas vezes. Mas por que será que eu caio se eu peço tanto a Deus, né? E Deus não me ouve? Será que não me ouve? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo para a gente entender um pouquinho? Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Olha que interessante, né, meus irmãos? Deus nos dá o quê? Ele não nos dá a coisa em si que a gente pede, mas Ele nos dá a oportunidade de exercitar, de aprender através do exercício. Porque nós não trazemos um manual, como por exemplo um eletrodoméstico que a gente adquire. A gente não traz nenhum manual, mas existem formas de desenvolvimento das nossas competências emocionais. E uma delas, né, talvez a primeira, seja o autoconhecimento. Eu preciso aprender a me conhecer, a me perceber como é o meu funcionamento diante das situações, como e por que eu fico aborrecido, o que me traz satisfação. Se eu entender, né, como desenvolver essas habilidades emocionais, eu vou me tornar cada vez mais capaz de evitar problemas, mas sobretudo capaz de aprender a lidar com eles. E eu não posso evitar, por exemplo, a morte, né, a separação, as decepções, angústias e outras situações, mas devo estar preparado para lidar com essas situações, validando-as a partir da construção de meios que me permitam resolver e viver essas situações sem tantos danos. Mas então a gente pergunta, né? O que determina a maturidade emocional? Vale lembrar que não somos totalmente maduros, nem totalmente imaturos, né? E também depende da idade. Conhecemos pessoas, às vezes, com idade avançada e bastante imaturas. O contrário também existe, né? Pessoas jovens com nível de maturidade que muitas vezes nos surpreende. A construção da maturidade tem a ver, muitas vezes, com a família que somos constituídos, as nossas vivências, mas a gente sabe que grande parte das famílias, né, não tem não são bem constituídas emocionalmente, né? No entanto, isso não nos condena a viver constantemente sob o domínio das nossas emoções, porque não devemos atribuir a fatores externos algo que nos compete. Não estamos com isso desprezando a história e o sofrimento de cada um, não é isso. Mas sabemos que cada um reage de uma maneira. Porém, seria importante que cada um de nós encontrasse essa força interior que habita em nós. Somos todos filhos do mesmo Pai, filhos de Deus.
Eu já ouvi dizer que DNA significa Deus na alma. Então, todos nós temos esta semente divina, né? Não devemos nos debruçar sobre a mágoa ou a culpa. A gente viu nos estudos sobre transtornos que a culpa é um grande causador de doenças emocionais, né? E nosso irmão Kardec já nos diz: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais, né? Então, meus irmãos, autogerenciar nossas emoções é a chave para um bom desempenho em todos os aspectos de nossa vida, inclusive para a harmonia e o progresso espiritual. Então, eu desejo que todos nós busquemos essa harmonia, né? Estar em contato com Deus, com a divindade, buscarmos serenidade nas orações, não é? Tirar um momento do nosso dia para termos um encontro conosco, o nosso interior, para que possamos encontrar os nossos potenciais. Então, uma semana de muita paz para vocês, que Jesus abençoe a todos e fiquem aí com um pequenino trecho do Momento Espírita. Que Jesus abençoe a todos, meus irmãos, muita paz. A vida moderna é muito rica e variada. Entre infinitas possibilidades, por vezes, as criaturas se sentem perdidas. Quando quase tudo é possível, surge a dúvida quanto ao que é de fato importante e conveniente. Você já parou para refletir sobre as escolhas que tem feito ao longo de sua vida? Compenetrado disso, coloque o seu tesouro nos dons espirituais. Centre a atenção em burilar seu intelecto, em dominar antigos vícios e em desenvolver bondade e compaixão. Transforme o aprimoramento pessoal em sua meta maior. Gradualmente, o seu coração passará a estar junto com esse tesouro imortal. O esforço do princípio se converterá em facilidade e em prazer. O hábito do bem forjará uma segunda e maravilhosa natureza. Então, você experimentará a paz de quem colocou o próprio tesouro onde ninguém pode roubar. Pense nisso.